Ele achou que me cobrando R$ 500 na casa que ergui com o suor de 1000 bolos me colocaria de joelhos. Sou a Jurema, 69 anos, ex-boleira de Bangu, e meu filho vai ver que quem bate massa na mão não se curva para moleque. O calor de Bangu não perdoa ninguém. Quem mora na zona oeste do Rio de Janeiro sabe que, quando o verão aponta no horizonte, o asfalto parece que vai derreter sob os nossos pés e o ar fica tão pesado que a gente quase precisa empurrá-lo com as mãos para conseguir dar um passo. Mas eu sempre gostei desse mormaço. Foi no calor dessa terra que passei mais de 40 anos da minha vida em frente à boca quente de um forno industrial, assando os bolos de casamento, batizado e aniversário que sustentaram esta família. Minhas mãos, hoje cheias de nós por causa da artrose, são o testemunho vivo de cada quilo de farinha que bati no braço, de cada calda de açúcar que vigiei até dar o ponto de fio sem deixar queimar. Com o dinheiro daqueles bolos, confeitados nas madrugadas silenciosas enquanto o resto do bairro dormia, eu comprei este lote. Lembro-me perfeitamente de quando isso aqui era apenas um terreno cheio de mato e poeira, perto da linha do trem. Comprei tijolo por tijolo. Lembro do cheiro do cimento fresco, misturado ao cheiro da essência de baunilha que grudava na minha pele. Eu não tinha dinheiro para pagar uma equipe de pedreiros, então fiz um trato com o seu Amaro, um construtor antigo do bairro. Eu fazia os bolos dos aniversários dos netos dele, e, em troca, ele vinha nos finais de semana levantar as paredes. Eu mesma carregava as latas de areia na cabeça, com um pano torcido para não machucar o couro cabeludo. Minhas costas doíam tanto que, às vezes, eu não conseguia me deitar direito na cama improvisada, mas meu peito se enchia de orgulho ao ver a laje batida, o reboco bem feito e, finalmente, a pintura azul clara que escolhi com tanto carinho para a fachada. Essa casa era o meu palácio, a minha garantia de que, na velhice, eu teria onde cair morta. Mas o que eu não sabia é que o inimigo mais cruel seria criado sob o meu próprio teto, alimentado com o melhor da minha mesa. Meu filho, Valdir, sempre foi o meu calcanhar de Aquiles. Como fui mãe solo, acabei cometendo aquele erro clássico de tentar compensar a ausência de um pai, dando-lhe tudo o que eu podia e o que não podia. Enquanto eu me desdobrava em 3 para entregar encomendas de madrugada, Valdir crescia sem pegar em uma vassoura. Quando ele se casou com a Samantha, uma moça de nariz empinado que conheceu em um baile em Campo Grande, as coisas começaram a desandar de vez. Samantha nunca suportou o cheiro de gordura e açúcar que vinha da minha cozinha. Ela olhava para as minhas panelas de cobre, pesadas e gastas pelo tempo, como se fossem lixo. Aos poucos, com aquele jeitinho manso e manipulador de quem não quer nada, Samantha foi fazendo a cabeça do meu filho. Primeiro, disseram que eu estava trabalhando demais e que precisava descansar. Convenceram-me a parar de aceitar as grandes encomendas de bolos. Depois, disseram que a casa principal era muito grande para uma velha sozinha limpar e que seria melhor se eles se mudassem para lá para cuidar de mim. Eu, boba, com o coração mole de mãe que só quer ver a família reunida, aceitei passar para a edícula dos fundos, um quartinho com banheiro e uma cozinha pequena que eu usava como depósito de formas. O golpe de mestre veio há 2 anos, quando meu marido falecido, que nunca ajudou em nada, teve a partilha de um pequeno pedaço de terra no interior resolvida. Para agilizar os papéis da nossa casa de Bangu, Valdir me levou ao cartório. Ele disse que, pela minha idade e para evitar a burocracia do inventário no futuro, o melhor seria colocar a escritura no nome dele, mantendo o meu usufruto garantido. Eu confiava no meu próprio sangue. Assinei aqueles papéis sem óculos, confiando na palavra do filho que carreguei 9 meses no ventre e cujas febres curei com compressas de álcool e rezas na madrugada. Mal a tinta da assinatura secou, a máscara deles começou a cair. O tratamento carinhoso virou indiferença, e a indiferença logo virou desprezo. Há 3 meses, numa tarde em que o termômetro marcava facilmente 40 graus, Valdir atravessou o quintal que separa a casa principal da minha edícula. Ele não trazia um copo de água gelada ou um sorriso. Trazia nos olhos aquela frieza de quem está prestes a fechar um negócio com um desconhecido. Sentou-se na minha mesa de fórmica, bem embaixo do relógio de parede de corda que pertenceu à minha mãe, cujo tic-tac parecia contar os segundos da minha dignidade indo embora. Mãe,
A situação está difícil, começou ele, sem olhar nos meus olhos, ajeitando a gola da camisa. A Samantha e eu estamos apertados. O IPTU subiu, a conta de luz com esse ar-condicionado novo que instalamos está pela hora da morte. Enfim, nós conversamos e achamos que o mais justo é a senhora começar a colaborar de verdade com as despesas da propriedade. Mas Valdir, meu filho, eu disse, sentindo um aperto esquisito no peito, como se a minha pressão estivesse subindo de golpe. Eu já dou quase metade da minha aposentadoria para ajudar nas compras do mês. Eu quase não gasto luz aqui atrás. Só tenho uma geladeira pequena e a televisão. Isso não cobre o uso do espaço, mãe, ele retrucou, com a voz firme, ensaiada. A edícula é uma construção independente. Se a gente alugasse para um terceiro, conseguiria facilmente uns R$ 700. Como é para a senhora, fechamos em 500. É o aluguel, pagamento todo dia 5. Eu olhei para o meu filho. Procurei no rosto dele aquele menino que chorava quando ralava o joelho, o garoto que eu defendia dos valentões da rua. Não encontrei nada. Só vi um homem egoísta, com os olhos gananciosos herdados da família do pai e a frieza de quem estava cobrando tributo de uma inquilina indesejada. No canto da varanda da casa principal, vi o vulto da Samantha, com os braços cruzados, observando tudo com um sorriso de canto de boca. Durante 3 meses, eu engoli o meu choro e paguei R$ 500. Para quem recebe um salário mínimo de aposentadoria, R$ 500 é uma facada no estômago. Significa escolher entre comprar a carne para o almoço ou o remédio para a pressão. Significa ver o prato ficar mais vazio e a alma mais triste. Paguei em silêncio, esperando que em algum momento a consciência do meu filho pesasse, que ele olhasse para as notas amassadas que eu lhe entregava e lembrasse de onde veio cada tijolo daquela casa. Mas o ser humano, quando se entrega à ganância, não tem fundo no poço da sua decadência. No 4º mês, as coisas complicaram. Minha artrose atacou com tanta força que minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Tive que ir ao médico particular no centro de Campo Grande porque a fila do SUS estava demorando meses e gastei quase R$ 300 em exames e em um anti-inflamatório caro para conseguir ficar de pé. Para piorar, o botijão de gás da minha cozinha de apoio acabou. No dia 5, quando Valdir veio receber o dinheiro, eu só tinha R$ 200 na carteira. Valdir, meu filho, me ouve, pedi com a voz trêmula, segurando as 2 notas de R$ 100 com as mãos trêmulas. Este mês, eu tive um gasto muito alto com os remédios do joelho. Olha como ele está inchado. Só consegui separar 200. No mês que vem, se Deus quiser, eu compenso e te pago o restante. Por favor, tenha paciência com a sua mãe. Ele olhou para as 2 notas na minha mão como se fossem lixo. Atrás dele, Samantha apareceu no portãozinho de ferro que divide o quintal, com as mãos na cintura e aquela voz anasalada que me dava arrepios. Ah, não, Valdir. De novo essa história de desculpa. Desse jeito a gente não progride. A gente tem contas para pagar, compromissos. Velho sempre tem uma desculpa de doença para não cumprir com as obrigações. Se ela não tem compromisso com a nossa casa, que vá morar em um abrigo. As palavras dela entraram nos meus ouvidos como agulhas quentes. Mas o que doeu de verdade, o que rasgou o meu peito de uma ponta a outra, foi ver o meu filho balançar a cabeça concordando com ela. Ele deu um passo à frente, cruzou os braços e olhou para mim de cima para baixo. Aquele menino que eu alimentei, que eu protegi do mundo, apontou o dedo para o meu rosto e gritou, com uma voz que ecoou por todo o quintal. A Samantha está certa, mãe. Chega de conversa fiada. Eu já avisei que aqui não é casa de caridade. A lei é clara. Sem grana, sem teto. Se a senhora não pagar os R$ 500 até o final da semana, vai ter que pegar as suas tralhas e dar o fora daqui. Eu não quero saber de desculpas de joelho. Ou paga ou racha. Ele deu as costas, pegando os R$ 200 da minha mão com um puxão brusco e entrou na casa principal, batendo a porta de alumínio com força. Fiquei ali, de pé, no calor sufocante daquela tarde de Bangu. O tic-tac do relógio na parede parecia rir da minha cara. Olhei para as minhas mãos calejadas, para as paredes azuis que eu mesma ajudei a erguer, e uma lágrima quente escorreu pelo meu rosto, misturando-se com o suor. Mas aquela lágrima não era de tristeza.
Era a última lágrima de fraqueza que eu choraria por causa daquele rapaz. O que é do homem, o bicho não come, e quem planta vento, colhe tempestade. Eles achavam que eu era apenas uma velha gagá, indefesa e sem recursos, que aceitaria a humilhação de ser expulsa da própria casa para morrer na sarjeta. Eles esqueceram que antes de ser mãe do Valdir, eu fui a Jurema Boleira, a mulher que enfrentou a noite e a fome para vencer na vida, e que ninguém em Bangu passa a perna em mim sem pagar o preço. Limpei o rosto com a ponta do meu avental de algodão estampado, respirei fundo o ar quente daquela tarde e senti uma força antiga, adormecida pelo amor de mãe, despertar no fundo da minha alma. Eles queriam guerra? Pois eles teriam. Peguei minha bolsinha de crochê preta, enfiei meus óculos de leitura dentro dela e saí pelo portão da frente. Eu não ia chorar nos cantos. Eu ia até a padaria do seu Jorge, na esquina da nossa rua, onde os moradores mais antigos do bairro se reuniam todas as tardes para tomar café e conversar. Eu precisava de testemunhas, precisava de aliados e sabia exatamente o que fazer para recuperar o que era meu por direito de suor e sangue. O asfalto da rua Francisco Real parecia querer morder a sola do meu chinelo de borracha. Bangu não tem pena de quem tem pressa, e muito menos de quem carrega o coração pesado. Caminhei devagar, sentindo cada pontada no meu joelho esquerdo como se fosse um lembrete físico da minha humilhação. Mas à medida que a distância entre mim e a casa azul clara aumentava, aquela dor ia mudando de cor. Deixava de ser a dor da fraqueza e passava a ser a dor do prumo que se endireita. Cruzei com a dona Darcy, que estava sentada em sua cadeira de espaguete verde na calçada, abanando-se com um pedaço de papelão. Ela me deu boa tarde e eu apenas acenei com a cabeça. Se ela soubesse o que estava acontecendo no meu quintal, certamente cruzaria os braços e faria o sinal da cruz. No subúrbio, a fofoca corre mais rápido que o trem da supervia. Mas eu não queria pena. Queria respeito. E o respeito, quando se perde dentro de casa, a gente tem que buscar na rua, na força do próprio nome. Entrei na padaria do seu Jorge com o peito arfante. O cheiro de pão quente misturado com o aroma de café fresco sempre foi o meu calmante natural. Aquele lugar não mudara quase nada nos últimos 30 anos. As mesmas prateleiras de vidro, o mesmo balcão de fórmica amarela e o seu Jorge, com aquele bigode cinzento que parecia ter nascido junto com o comércio. Ele estava limpando o balcão com um pano úmido quando me viu entrar. Dona Jurema, que milagre a senhora por aqui a essa hora. Cadê aquele bolo de milho cremoso que a senhora me prometeu na semana passada? Perguntou ele, com aquele vozeirão que sempre alegrava o ambiente. Ô, Jorge, as coisas andam meio corridas por lá. Mas vim buscar um pão e um pouquinho de prosa. Respondi, tentando manter a voz firme, embora o tremor nas minhas mãos me traísse. Sentei-me em uma das banquetas altas do balcão. Olhei para o reflexo do meu rosto no espelho antigo que ficava atrás das garrafas de bebida. Eu vi as rugas ao redor dos meus olhos, a pele marcada pelo sol da zona oeste e os cabelos brancos que eu insistia em prender com um grampo de metal. Mas, por trás daquela imagem de avó cansada, eu vi outra pessoa. Vi a Jurema que, aos 25 anos, ficou viúva com um menino de colo e nenhuma perspectiva na vida. Vi a mulher que não tinha dinheiro para comprar um par de sapatos novos, mas que nunca deixou faltar um prato de comida na mesa do filho. Lembrei-me do meu primeiro forno. Era um forno simples, de 2 bocas, que eu ganhei de uma vizinha que estava se mudando para o Nordeste. Eu não sabia fazer quase nada, mas tinha força de vontade. Comecei testando receitas que ouvia no rádio. Errei muitas vezes. O bolo solava, a massa desandava, o açúcar queimava, mas eu não desistia. Batia a massa na mão com uma colher de pau pesada, até o meu braço dormentecer. Quando o primeiro bolo de festa ficou perfeito, um bolo de noiva com cobertura de glacê real, que parecia uma obra de arte, eu soube que ali estava o meu destino. Foi com esse suor que eu ergui o império de um único forno. As noivas de Bangu, de Realengo, de Padre Miguel, todas vinham atrás da Jurema Boleira. Eu passava as madrugadas acordada, vigiando o calor das assadeiras enquanto o Valdir dormia no quarto ao lado. Cada centavo que entrava era guardado com um propósito claro: comprar o meu pedaço de chão. Jorge, chamei, interrompendo meus próprios pensamentos.
Você se lembra de quando eu comprei aquele lote onde hoje fica a minha casa? Seu Jorge parou de limpar o balcão. Ele olhou para mim com um olhar nostálgico, encostando os cotovelos na fórmica amarela. Se eu me lembro, Jurema, eu ajudei a descarregar o primeiro caminhão de tijolo que chegou para você. O Amaro, que Deus o tenha, veio aqui na padaria beber uma cerveja depois de bater a sua primeira laje. Ele dizia que nunca tinha visto uma mulher com tanta raça quanto você. Você carregava aquelas latas de areia como se fossem sacolas de mercado. Pois é, Jorge. Eu mesma fiz cada massa de cimento daquela casa. Dei bolo de aniversário para os netos do Amaro por quase 5 anos, para pagar a mão de obra dele. Eu paguei cada prego, cada telha, cada cano de PVC. Tudo saiu daqui, ó. Mostrei as minhas mãos calejadas, com os dedos tortos pela artrose. Do meu trabalho, do meu esforço. E por que essa pergunta agora, minha amiga? Está querendo reformar? Perguntou Jorge curioso. Não, Jorge. Estou querendo recuperar o que é meu, respondi, com a voz baixa, mas carregada de uma determinação que fez o velho comerciante ajeitar a postura. O Valdir e a Samanta estão querendo me expulsar de lá. Estão me cobrando aluguel para morar na edícula dos fundos. E hoje ele me disse que se eu não pagar R$ 500 até o final da semana, ele me põe na rua. Disse que, sem grana, sem teto. Seu Jorge arregalou os olhos. O pano de prato que ele segurava quase caiu no chão. Ele olhou para os lados, como se não acreditasse no que estava ouvindo. O Valdir fez isso? Aquele moleque que eu vi correr descalço por essa rua? Aquele que você criou com o dinheiro dos bolos que eu vendia aqui no balcão? Mas que pouca vergonha, Jurema. Isso é pecado mortal. A casa é sua. No papel, Jorge. No papel, ele me passou a perna. Me levou ao cartório quando eu estava sem óculos. Disse que era para facilitar as coisas e eu assinei a escritura no nome dele. Mas a posse é outra história. E a dignidade também. Desci da banqueta. A dor no meu joelho parecia ter sumido, anestesiada pela adrenalina que começava a correr nas minhas veias. Eu não era uma coitada. Eu era a Jurema Boleira. E em Bangu, o nome da Jurema ainda valia mais do que qualquer papel assinado sob falsas promessas. Jorge, eu vou precisar de um favor seu e dos meninos que jogam dominó aqui na frente. Mas primeiro, preciso ir em casa buscar uma coisa. Eu volto ainda hoje. Saí da padaria com o passo mais firme. O sol ainda castigava o bairro, mas agora eu não me importava com o calor. Eu tinha uma missão. Voltei para a edícula dos fundos, entrando pelo portão lateral para não ter que encarar a cara de deboche da Samanta na varanda principal. Entrei no meu quartinho, que cheirava a alfazema e a desinfetante de pinho. Aquele espaço era pequeno, mas era o meu refúgio. Ali estava a minha televisão antiga, com uma toalha de crochê branca por cima, a minha samambaia chorona que eu regava todas as manhãs e a minha cama de solteiro bem arrumada. Fui até o guarda-roupa de madeira maciça, aquele que comprei na antiga Casas Bahia do centro de Bangu, nos anos 80. Abri a porta que sempre rangia um pouco, e na prateleira de cima, atrás das minhas colchas de retalho, enfiei a mão até encontrar o que procurava. Era uma lata de biscoitos antiga, de metal azul, com desenhos de flores já desbotados pelo tempo. Dentro dela, a maioria das pessoas guardaria linhas, agulhas e botões velhos. Mas a minha lata guardava o meu verdadeiro tesouro. Coloquei a lata sobre a mesa de fórmica da cozinha. Com as mãos trêmulas pela emoção, abri a tampa de metal. O cheiro de papel antigo e guardado subiu ao meu nariz. Ali dentro estava a minha vida em documentos. O primeiro objeto que tirei foi a minha caderneta de receitas, aquela com a capa de papelão manchada de óleo e calda de açúcar. Folheei as páginas amareladas, escritas com a minha letra redonda e caprichada. Ali estavam as receitas do bolo de nozes que me consagrou, do doce de leite caseiro que eu demorava 4 horas para apurar e do glacê de mármore que resistia ao calor de 40 graus de Bangu sem derreter. Mas a caderneta não servia apenas para receitas. Nas últimas páginas, eu tinha o hábito de anotar tudo o que gastava. E lá estava, escrito a caneta esferográfica azul, já desbotada. Dia 12 de março de 1988. Pago ao depósito do Barbosão 5.000 tijolos, 10 sacos de cimento e 2 colunas de ferro. Pago em dinheiro vivo, fruto dos 10 bolos de casamento do mês de fevereiro. Folheei mais um pouco.
Havia dezenas de anotações como aquela. Eu tinha guardado, meticulosamente, cada recibo de compra de material de construção. Recibos de lojas que nem existiam mais no bairro, assinados por comerciantes que já tinham partido deste mundo, mas cujos nomes ainda eram lembrados por todos. Tirei também de dentro da lata um documento que o Valdir achou que eu tinha perdido. O contrato de compra e venda original do terreno, assinado pelo antigo loteador em meu nome, muito antes de eu ser casada ou de pensar em ter filhos. E, por fim, encontrei o recibo de quitação da prefeitura, mostrando que durante 30 anos fui eu quem pagou cada centavo de imposto daquele chão. Eles achavam que eu estava velha, que a minha mente estava tão gasta quanto as minhas articulações. Achavam que, por eu ter assinado aquele papel no cartório sob a mentira de que era apenas para evitar burocracia, eu tinha entregado a minha história de bandeja para eles. Mas eles não sabiam que a lei dos homens pode ser falha, mas a justiça da terra é firme. E na terra, onde eu plantei os meus tijolos, ninguém colheria os frutos sem a minha permissão. Olhei para a caderneta de receitas manchada de óleo e senti uma onda de poder que há muito tempo não experimentava. Eu não precisava chorar pelos cantos. Eu tinha as provas de que aquela casa foi erguida com o meu dinheiro, com o meu trabalho e com a minha força. O Valdir não tinha colocado um único prego naquela parede. Ele mal sabia usar uma chave de fenda. Toda a vida dele tinha sido sustentada pelo meu forno quente. Coloquei os documentos mais importantes dentro de uma pasta de plástico azul. Guardei a caderneta de receitas debaixo do braço como se fosse a minha armadura. Quem avisa amigo é Valdir. Sussurrei para o silêncio da cozinha, olhando para a foto dele de quando era criança, que ainda ficava sobre a geladeira pequena. Eu te dei a vida, mas não vou te dar a minha dignidade. Saí novamente para o quintal. A casa principal estava silenciosa, provavelmente com o ar-condicionado no máximo, enquanto o meu filho e a nora aproveitavam o conforto que eu construí. Eles achavam que tinham vencido a batalha. Mal sabiam eles que eu estava apenas desenhando o campo de guerra. Voltei para a padaria do seu Jorge. Ao chegar lá, vi que a mesa de dominó na calçada já estava cheia. Lá estavam o seu Nelson, aposentado da antiga fábrica de tecidos de Bangu, o seu Hamilton, que trabalhou 30 anos na rede ferroviária, e o seu Carlinhos, que conhecia cada morador daquela rua desde a época em que o asfalto ainda era lama. Todos homens de respeito, que viram este bairro crescer e que sabiam o valor do trabalho honesto. Seu Jorge já tinha conversado com eles. Quando me aproximei, o silêncio se fez na mesa de dominó. As pedras de plástico preto e branco foram deixadas de lado. Aqueles homens, com as peles curtidas pelo tempo e os olhos cheios de sabedoria popular, olharam para mim com um respeito que eu achei que tinha perdido dentro da minha própria casa. Jurema, disse o seu Nelson, tirando o chapéu de palha da cabeça em sinal de respeito. O Jorge nos contou o que aquele moleque está fazendo com você. Isso não se faz nem com bicho, quanto mais com a mãe que deu o sangue por ele. Nós estamos com você para o que der e vier. Senti um nó na garganta, mas segurei a emoção. Eu não podia vacilar agora. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e eu seria a rocha que faria aquela injustiça rachar ao meio. Obrigada, meus amigos, respondi, colocando a pasta azul sobre a mesa de madeira do dominó. Eu não quero confusão e não quero violência. Eu quero apenas provar a verdade. E para isso, preciso da ajuda de vocês. Preciso que vocês testemunhem que fui eu quem levantou cada parede daquela casa. Preciso que vocês assinem um papel dizendo que me viram carregar areia, que me viram pagar os pedreiros e que sabem que aquela propriedade é fruto do meu trabalho como boleira. Jurema, eu assino até embaixo d'água, disse o seu Hamilton, batendo a mão espalmada na mesa. Eu me lembro de quando você vendia bolo de pote na porta da estação para conseguir o dinheiro do telhado. Eu comprei muitos daqueles bolos para ajudar. Aquele moleque do Valdir não tem o direito de encostar um dedo em você. Eu também assino, dona Jurema, completou o seu Carlinhos. E se precisar ir ao juiz, eu vou de terno e gravata para dizer que o Valdir é um ingrato que está usufruindo do que não é dele. Abri a pasta azul e tirei uma folha de papel em branco que tinha trazido comigo, junto com uma caneta esferográfica preta. Mas eu sabia que apenas as assinaturas deles não seriam suficientes para anular a escritura que o meu filho tinha conseguido de forma ardilosa.
Eu precisava de algo mais forte. Precisava mapear todos os meus recursos. Lembrei-me do Dr. Almir. Ele era um advogado aposentado que morava na rua de trás. Durante anos, ele foi um dos meus clientes mais fiéis. Todo aniversário da esposa dele, a dona Clarice, o Dr. Almir encomendava um bolo de 3 andares com recheio de ameixa e doce de leite. Ele sempre dizia que o meu bolo tinha gosto de infância. Dr. Almir era um homem correto, daqueles que ainda acreditavam na justiça e na palavra empenhada. Jorge, o doutor. Almir ainda atende na casa dele? Perguntei. Ele não advoga mais no fórum, Jurema, por causa da idade. Mas ele ainda ajuda o pessoal do bairro com papelada e conselhos. Ele está sempre em casa à tarde, cuidando das roseiras dele. Vá lá conversar com ele. Ele vai saber exatamente o que fazer com essas assinaturas e com esses seus recibos antigos. Agradeci aos meus amigos, recolhi os papéis e me despedi. Antes de ir à casa do Dr. Almir, olhei para as assinaturas daqueles 4 homens de bem na folha de papel. Aquilo não era apenas um documento. Era a prova social de que a minha história em Bangu tinha raízes profundas. Raízes que o egoísmo do meu filho e a ganância da Samantha não conseguiriam arrancar com facilidade. Caminhei até a rua de trás, sentindo o vento quente que começava a soprar, trazendo o cheiro de chuva de verão que costuma cair no final da tarde em Bangu. O céu estava começando a ficar cinzento, mas a minha mente estava mais clara do que nunca. Bati no portão de ferro da casa do Dr. Almir. O som da sineta ecoou pelo jardim bem cuidado. Poucos minutos depois, a figura alta e magra do advogado aposentado apareceu na varanda. Ele usava óculos de leitura pendurados no pescoço por um cordão e tinha um sorriso simpático no rosto ao me reconhecer. Dona Jurema, que grata surpresa! Entre, por favor, não fique aí nesse calor. Entrei na sala fresca do Dr. Almir. O ambiente era cheio de livros jurídicos antigos, com capas de couro desgastadas e tinha aquele cheiro característico de papel e cera de assoalho. Ele me ofereceu um copo de água gelada, que aceitei de bom grado. Sentei-me no sofá de veludo marrom e, sem rodeios, contei toda a história. Mostrei a ele a pasta azul, os recibos de compra de material de 1988, a caderneta de receitas manchada de óleo e a folha de papel com as assinaturas do seu Jorge, do seu Nelson, do seu Hamilton e do seu Carlinhos. Dr. Almir ouvia tudo em silêncio, ajeitando os óculos no nariz de vez em quando. Ele examinava cada recibo antigo com uma lupa, prestando atenção nos detalhes, nas datas e nas assinaturas dos antigos comerciantes do bairro. Quando terminei de falar, ele fechou a pasta azul devagar e olhou para mim com um olhar sério, mas cheio de compaixão. Jurema, o que o seu filho fez, induzindo você a assinar uma escritura sem o pleno conhecimento do que estava fazendo, especialmente aproveitando-se da sua falta de visão na hora e da relação de confiança entre mãe e filho, configura um vício de consentimento gravíssimo. Juridicamente, nós chamamos isso de dolo ou lesão. Além disso, o Estatuto do Idoso protege você contra qualquer tipo de violência patrimonial e financeira. E o que ele está fazendo, cobrando aluguel de você na casa que você mesma construiu e ameaçando expulsá-la, é crime. Ele bateu com o indicador em cima da pasta de plástico azul. Esses recibos antigos que você guardou são ouro puro. Eles provam que a posse e a construção da casa foram realizadas exclusivamente por você, com recursos próprios, muito antes de o Valdir sequer ter capacidade civil para assinar qualquer papel. E as testemunhas dos moradores antigos do bairro são a prova viva de que você nunca deixou de ser a legítima dona e possuidora daquele imóvel. Senti um alívio tão grande que por um momento achei que ia chorar de novo. Mas segurei a emoção. A Jurema fraca tinha ficado para trás. E o que nós podemos fazer, Dr. Almir? Perguntei, com a voz firme. O advogado sorriu e havia um brilho astuto em seus olhos que me mostrou que ele ainda tinha a mesma mente afiada dos tempos em que defendia as causas mais difíceis no fórum. Nós vamos agir em silêncio, Jurema. O que é do homem, o bicho não come. E nós vamos preparar uma armadilha jurídica que o seu filho e aquela nora arrogante não vão ver chegar até que seja tarde demais para eles reagirem. Eles acham que você está encurralada, que vai aceitar a humilhação ou sair de casa chorando.
pois nós vamos deixar que eles continuem pensando isso por mais alguns dias. Enquanto eles comemoram a suposta vitória, nós vamos documentar cada passo do abuso deles. Ele se levantou, foi até uma escrivaninha de madeira escura e pegou algumas folhas de papel timbrado. Primeiro, nós vamos registrar uma declaração pública de posse com base nessas assinaturas que você colheu. Depois, vou preparar uma notificação extrajudicial e uma ação de anulação de ato jurídico por fraude e vício de consentimento. Mas você precisa ser forte, Jurema. Precisa voltar para aquela edícula e agir como se nada tivesse acontecido. Não discuta com eles. Não ameace. Deixe que eles pensem que você está derrotada e que está tentando arrumar o dinheiro. Deixe que eles mostrem as garras por completo. Quanto mais eles abusarem de você agora, mais forte será o nosso caso na justiça. Olhei para o Dr. Almir. Eu sabia que o caminho não seria fácil. Conviver sob o mesmo teto com quem quer o seu mal, fingindo submissão enquanto prepara a defesa, exige um estômago de ferro. Mas para quem já passou madrugadas inteiras em frente a um forno quente de Bangu, aguentar o mormaço da falsidade do meu próprio filho seria apenas mais um teste de resistência. Eu aguento, Dr. Almir, respondi, levantando-me e estendendo a mão para ele. Eu passei a vida inteira batendo massa pesada na mão. Não é um moleque preguiçoso e uma mulher de nariz empenado que vão me dobrar agora. Saí da casa do doutor Almir quando as primeiras gotas da chuva de verão começavam a estalar no asfalto quente, levantando aquele cheiro característico de terra molhada. Caminhei de volta para a minha casa azul clara. O vento fresco limpava a minha alma e levava embora qualquer resquício de dúvida. Ao passar pelo portão da frente, vi a luz da sala da casa principal acesa. Samantha estava rindo de alguma coisa na televisão, e o Valdir estava deitado no sofá que eu mesma ajudei a comprar. Eles achavam que a velha Jurema estava no canto do quarto, chorando de medo de ir para o abrigo. Eles não sabiam que a velha Jurema tinha acabado de lembrar quem ela era de verdade e que a receita que eu estava preparando para eles desta vez não seria doce, mas teria o sabor amargo da justiça que eles tanto mereciam. A chuva de verão que caiu no final da tarde não refrescou Bangu. Só fez a terra quente levantar um vapor abafado que subia do chão como se o próprio diabo estivesse soprando o hálito quente na nossa cara. Entrei no quintal, sentindo a umidade grudar no meu vestido de algodão e na minha pele, mas por dentro eu estava fria como uma pedra de gelo. Olhei para a casa da frente, aquela que ergui com o suor de cada bolo assado na madrugada, e vi a sombra da Samantha passando pela janela da cozinha. Ela estava com um copo de suco na mão, rindo, com aquela pose de quem era a dona do mundo. Engoli o nó que insistia em subir pela minha garganta. Quem cala, consente, diz o ditado. Mas no meu caso, quem calava era assentando os tijolos de uma armadilha silenciosa. Entrei na edícula e fechei a porta de madeira devagar, para não fazer barulho. O Dr. Almir tinha sido muito claro. Eu precisava agir como se estivesse derrotada. Se eles desconfiassem de qualquer movimento meu, podiam sumir com documentos, mudar as fechaduras antes do tempo ou infernizar ainda mais a minha vida de um jeito que eu não conseguiria aguentar. Eu precisava ser uma atriz, e para uma mãe, fingir que aceita a maldade de um filho é a dor mais desgraçada que existe, mas era o único remédio. Sentei-me na minha cadeira de balanço de vime, aquela que fica no canto do quarto perto da samambaia. Meu joelho ainda latejava, uma dor chata que parecia acompanhar o tic-tac do relógio de parede. Olhei para as minhas mãos. Elas estavam trêmulas, não de velhice, mas de uma raiva represada que eu precisava controlar a todo custo. No dia seguinte, logo cedo, comecei a colocar o plano em prática. O sol mal tinha apontado no céu de Bangu, mas o mormaço já começava a dar as caras. Peguei uma vassoura de piaçava velha e comecei a varrer o quintal compartilhado, bem devagar, arrastando os pés como se o peso do mundo estivesse nas minhas costas. Eu queria que eles me vissem daquele jeito, fraca, humilhada, quase sem forças para segurar o cabo de madeira. Não demorou muito para a porta da casa principal se abrir. Valdir saiu vestindo uma bermuda de marca, dessas que custam o preço de 3 cestas básicas, e uma camiseta regata. Ele me olhou de soslaio, sem dar bom dia,
e foi até a garagem limpar o carro que ele também comprou com o dinheiro que eu ajudei a dar de entrada, anos atrás. Bença, meu filho, eu disse, com a voz mais mansa e arrastada que consegui forçar. Minha garganta parecia rasgar ao pronunciar aquelas palavras, mas continuei. Ele apenas resmungou um "Deus te abençoe", sem olhar na minha cara, concentrado em passar um pano no painel do carro. "Valdir?", chamei, dando alguns passos lentos em sua direção, apoiando-me na vassoura como se ela fosse o meu único ponto de equilíbrio. "Eu estive pensando sobre o que você disse ontem, sobre o dinheiro." Ele parou o que estava fazendo e se virou, cruzando os braços sobre o peito largo. Vi no rosto dele aquela expressão de superioridade, o mesmo olhar que a Samantha usava quando queria me fazer sentir um estorvo. "E aí, mãe?", pensou, "o quê? Conseguiu os R$ 300 que faltam ou vai continuar com choradeira? Eu já falei que o prazo é até sexta-feira. Sexta-feira, meio-dia, o dinheiro tem que estar na minha mão. Se não estiver, a senhora pode ir arrumando suas coisas." "Eu sei, meu filho, eu sei", respondi, baixando a cabeça para que ele não visse o brilho de fúria nos meus olhos. "Eu estou tentando. Fui falar com umas vizinhas para ver se alguém me encomenda um bolo pequeno ou se me emprestam alguma coisa, mas a situação está difícil para todo mundo. Eu só queria te pedir um favor." "Favor? Que favor?", ele perguntou desconfiado, dando um passo atrás. "É que eu preciso me organizar com as minhas contas da aposentadoria. Para eu não me perder mais nos pagamentos, você podia me dar um recibo daqueles R$ 200 que eu te entreguei ontem? Só para eu marcar aqui na minha caderneta e mostrar para a assistente social do posto se ela perguntar sobre os meus gastos com remédio." A menção à assistente social foi um toque sutil que o Dr. Almir tinha me sugerido. Os ignorantes sempre têm medo de assistentes sociais e de fiscais, achando que eles têm o poder de tirar tudo deles. Vi a testa do Valdir franzir. Ele hesitou por um segundo, mas a soberba dele era maior do que a sua inteligência. "Para que essa palhaçada de recibo, mãe? A senhora nunca me pediu isso." "É por causa do remédio do joelho, meu filho." Menti, apontando para a minha perna inchada. "O posto de saúde exige que eu comprove onde estou gastando o benefício para eles continuarem me dando o anti-inflamatório de graça. Se eu não provar que pago aluguel e que sobrou pouco para os remédios, eles não me dão a receita especial." Ele soltou um suspiro de impaciência, daqueles bem barulhentos, para mostrar o quanto eu o estava incomodando. Está bom. Que chatice. Espera aí que eu vou pegar um papel lá dentro." Ele entrou na casa e, alguns minutos depois, voltou com um pedaço de papel de caderno arrancado, escrito de qualquer jeito com uma caneta esferográfica azul. Ele estendeu o papel para mim com desdém. Peguei o papel com as mãos trêmulas. Desta vez, a tremedeira era de pura ansiedade. Li a escrita desleixada dele. "Recebi de Jurema o valor de R$ 200 referente ao aluguel parcial do mês. Faltam R$ 300 a serem pagos até sexta-feira." Abaixo estava a assinatura dele, aquela mesma que ele usava nos documentos oficiais. Aquele pedaço de papel amassado e rasgado era a primeira peça da nossa armadilha. Era a prova cabal, escrita do próprio punho do meu filho, de que ele estava cobrando aluguel da própria mãe na casa que eu mesma construí. Guardei o papel no bolso do meu avental de algodão como se fosse uma barra de ouro. "Obrigada, meu filho. Deus te pague", disse, mantendo o tom de voz submisso. "É bom que pague mesmo e que a senhora arrume o resto até sexta." "Não quero saber de desculpas", ele respondeu, voltando a limpar o carro. Voltei para a edícula sentindo meu coração bater na boca. Eu precisava de mais. O Dr. Almir tinha me dito que, hoje em dia, a justiça valoriza muito as provas em áudio e vídeo, principalmente quando se trata de abuso contra idosos. Eu precisava fazer o Valdir ou a Samantha repetirem as ameaças de expulsão, mas de um jeito que ficasse gravado. Olhei para o meu celularzinho fuleiro que ficava em cima da mesa de fórmica. Era um aparelho antigo, com a tela rachada em duas partes, que eu só usava para receber chamadas de alguma cliente antiga ou para falar com a farmácia. Eu mal sabia mexer naquilo, mas na noite anterior, depois de horas tentando e com a ajuda de um rapazinho que mora 3 casas abaixo e que sempre foi muito educado comigo, aprendi a usar o gravador de voz.
Treinei o dedo no botão vermelho várias vezes até ter certeza de que sabia como iniciar a gravação rapidamente, sem precisar olhar muito para a tela. O celular tinha que parecer que estava apenas pousado na mesa ou dentro do meu bolso, com o microfone livre. Na quarta-feira à tarde, o calor estava tão insuportável que parecia que o teto da edícula ia rachar ao meio. Decidi que era o momento de dar o segundo passo. Preparei um prato com algumas fatias de um bolo de fubá simples que eu tinha assado. O único que minhas mãos doloridas conseguiram bater, usando o restinho de farinha e açúcar que eu tinha no armário. O cheiro do bolo invadiu o quintal. Aquele cheiro que durante anos significou sustento e amor naquela casa. Coloquei o prato de louça branca com a borda dourada descascada nas mãos e apoiei o celular no bolso do avental, já com o gravador ligado. Caminhei devagar até a varanda da casa principal. A porta de alumínio estava aberta para deixar o vento entrar, embora o ar estivesse parado. Bati de leve no portal de ferro. Samantha? Valdir? Chamei com a voz trêmula. Samantha apareceu na sala. Ela usava um short curto e estava lixando as unhas, com aquela cara de quem estava fazendo um favor enorme em olhar para mim. O que é, dona Jurema? A senhora não está vendo que eu estou ocupada? Disse ela, sem parar o movimento da lixa. Eu trouxe um pedacinho de bolo de fubá para vocês. Acabou de sair do forno. Achei que vocês fossem gostar com um cafezinho. Falei, estendendo o prato com um sorriso amarelo, fingindo ser a velha boba que eles achavam que eu era. Samantha olhou para o prato como se eu estivesse oferecendo um pedaço de veneno. Ela deu uma risadinha debochada e cruzou os braços. Bolo de fubá, dona Jurema? Nesse calor de matar, a senhora devia estar guardando esse gás e esses ingredientes para fazer dinheiro e pagar o que deve para o seu filho, em vez de ficar perdendo tempo com bobagem. O Valdir já te falou que a gente não quer saber de doce. A gente quer o dinheiro do aluguel. Mas Samantha, minha filha, dei um passo para dentro da sala, garantindo que o celular no meu bolso estivesse bem direcionado para captar a voz dela. Eu vim justamente falar sobre isso. Eu não consegui o dinheiro todo. Fui na padaria, falei com as vizinhas, mas ninguém tem como me emprestar os R$300. Eu queria pedir para vocês me deixarem pagar esses 300 só no mês que vem. Eu juro que pago. Nesse momento, Valdir apareceu vindo do corredor, provavelmente atraído pelo barulho. Ele estava com a cara amarrada. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele. Sua mãe, Valdir, veio aqui trazer bolo de fubá e com a mesma ladainha de sempre, dizendo que não tenho dinheiro e querendo adiar o pagamento. Eu já te falei que se a gente abrir exceção agora, ela vai fazer isso todo mês. Samantha destilou o veneno, apontando a lixa de unha para mim. Valdir deu um passo na minha direção. O rosto dele estava vermelho de raiva. Ele não parecia o filho que eu criei com tanto amor. Parecia um cobrador implacável. Um estranho que não tinha um pingo de compaixão no peito. Mãe, eu já não te avisei? Ele gritou, e a voz dele ecoou pela sala, fazendo meu peito tremer. A senhora está achando que eu estou brincando? Eu já disse e vou repetir pela última vez. Sem grana, sem teto. Se os R$300 não estiverem na minha mão até sexta-feira ao meio-dia, eu mesmo vou pegar aquelas suas panelas velhas, aquela sua samambaia e aquela sua cama e vou botar tudo na calçada. A senhora que vá chorar na porta da igreja ou que vá morar em um abrigo de velhos. Aqui não é casa de caridade. Mas, meu filho, a casa é minha. Eu que construí cada parede daqui. Eu disse forçando um choro que, na verdade, era metade fingimento e metade dor real por ver a que ponto meu próprio sangue tinha chegado. Era sua, mãe. Era sua. Samantha interveio, com um sorriso vitorioso e cruel. Agora o papel está no nome do Valdir. A lei diz que o dono é quem tem o nome na escritura. Se a senhora não tem como pagar o aluguel do espaço que está usando, o Valdir tem todo o direito de botar a senhora para fora e alugar para quem pague de verdade. Então, ou a senhora arruma os R$300 até sexta, ou pode ir procurando um banco de praça para dormir. É isso mesmo, confirmou Valdir, batendo a mão na mesa de jantar. Sexta-feira, meio-dia. Se o dinheiro não estiver aqui, o cadeado do portão da edícula vai ser mudado e a senhora não entra mais. Está avisada. Agora sai daqui com esse bolo que a gente não quer essa porcaria. Virei as costas devagar,
segurando o prato de bolo que agora parecia pesar 1 tonelada. Caminhei de volta para a edícula sob o olhar de desprezo dos dois. Assim que fechei a porta da cozinha, coloquei o prato sobre a mesa de fórmica e tirei o celular do bolso do avental com as mãos que agora tremiam de verdade, mas de pura adrenalina. Apertei o botão para parar a gravação e, com o coração quase saindo pela boca, coloquei o aparelho perto do ouvido para escutar. A gravação estava perfeita. A voz do Valdir gritando, sem grana, sem teto, a ameaça de jogar minhas coisas na calçada e a voz da Samantha dizendo textualmente que a casa agora era deles porque tinham passado a escritura para o nome dele e que me colocariam na rua se eu não pagasse os R$ 300. Estava tudo ali. Cada palavra de crueldade, cada ameaça, cada confissão do crime de violência patrimonial contra uma idosa. O que é do homem o bicho não come, Valdir. Sussurrei para o silêncio do meu quartinho, sentindo uma lágrima solitária escorrer pelo meu rosto. Aquela seria a última vez que eu permitiria que a tristeza me dominasse. Dali para a frente seria apenas justiça. Na quinta-feira pela manhã, o céu de Bangu amanheceu cinzento e pesado, prometendo mais uma daquelas tempestades que inundam as ruas do subúrbio. Peguei a minha bolsinha de crochê preta, coloquei o celular com a gravação bem guardado, o papel do recibo assinado pelo Valdir e a pasta azul com todos os documentos históricos da construção da casa. Saí pelo portão lateral sem fazer barulho. Eles ainda estavam dormindo na casa principal, aproveitando o frescor do ar-condicionado que eu ajudava a apagar com a minha aposentadoria minguada. Caminhei até a rua de trás, com passos firmes, ignorando a dor no joelho que parecia ter dado uma trégua diante da urgência da minha alma. Dr. Almir estava me esperando na varanda da sua casa, regando as suas roseiras com uma mangueira fina. Quando ele me viu entrar pelo portão de ferro, desligou a água e me conduziu para dentro de seu escritório fresco e silencioso. E então, Jurema, conseguiu o que precisávamos? Perguntou ele, ajeitando os óculos no nariz e sentando-se atrás da sua escrivaninha de madeira escura. Sem dizer uma palavra, abri a minha bolsinha de crochê e coloquei o pedaço de papel de caderno com a assinatura do Valdir sobre a mesa. Depois, peguei o celular, procurei o arquivo de áudio e apertei o play. A voz áspera do meu filho e o tom debochado da Samantha preencheram o escritório do advogado. Dr. Almir ouviu tudo em silêncio absoluto, mantendo os olhos fixos no aparelho celular. À medida que a gravação avançava e as ameaças de me jogar na rua e de mudar o cadeado ficavam mais claras, vi os maxilares do velho advogado se contraírem de indignação. Quando a gravação terminou, Dr. Almir soltou um longo suspiro e olhou para mim. Havia um brilho de triunfo nos olhos dele, mas também uma profunda tristeza por ver até onde a ingratidão humana podia chegar. Jurema, isso aqui é mais do que nós precisávamos, disse ele, batendo com a ponta dos dedos no papel do recibo. Este recibo assinado por ele prova que ele estava cobrando aluguel de você na propriedade que você construiu. E essa gravação é a prova irrefutável de extorsão, constrangimento ilegal e violência psicológica e patrimonial contra o idoso. Eles se entregaram de bandeja. Ele se levantou e foi até uma estante cheia de pastas, retirando de lá um envelope pardo grande, já lacrado. A petição inicial já está pronta, Jurema. Eu passei a noite em claro, redigindo a ação de anulação da escritura por vício de consentimento e fraude, cumulada com pedido de reintegração de posse e medida protetiva de urgência baseada no Estatuto do Idoso. Com essas provas que você me trouxe hoje, o juiz não vai ter dúvidas. Vou anexar a gravação e o recibo imediatamente ao processo eletrônico. E quando isso vai acontecer, doutor? Almir? Perguntei, sentindo meu peito subir e descer rapidamente. O prazo que eles me deram termina amanhã, sexta-feira, ao meio-dia. Dr. Almir deu um sorriso calmo, mas que carregava a força de quem conhece as engrenagens da lei como a palma da mão. Amanhã, Jurema. Amanhã de manhã, antes do meio-dia, nós vamos dar o nosso cheque-mate. Eu já conversei com um colega juiz da Vara de Família e Sucessões que está de plantão. Vou entrar com o pedido de liminar de urgência ainda hoje. Amanhã,
Quando o seu filho vier cobrar os R$ 300 ou tentar mudar o cadeado da edícula, ele vai ter uma surpresa que nunca mais vai esquecer na vida dele. Senti um arrepio correr pela minha espinha. Não era medo. Era a sensação de que a justiça da terra, aquela que eu sempre acreditei que existia por trás de cada tijolo que assentei com as minhas próprias mãos, estava finalmente se movendo a meu favor. "O que eu devo fazer amanhã, Dr. Almir?" perguntei. "Volte para casa, Jurema. Passe o dia de hoje tranquila. Se eles falarem alguma coisa, continue agindo como se estivesse desesperada, tentando conseguir o dinheiro. Deixe que eles pensem que venceram. Amanhã, por volta das 11 horas da manhã, eu estarei lá na sua rua, acompanhado de quem de direito para fazer cumprir a lei. Só preciso que você seja forte por mais algumas horas. Aguente firme." "Eu aguentei 30 anos de trabalho duro na boca do forno, Dr. Almir", respondi, levantando-me da cadeira com a cabeça erguida. "Aguentar mais uma noite de falsidade daqueles dois vai ser a parte mais fácil." Despeço-me do advogado e caminhei de volta para a minha casa. O céu finalmente desabou em uma chuva forte, daquelas que lavam a alma de Bangu e fazem a água correr pelas sarjetas como se estivesse limpando toda a sujeira acumulada. Não abri o guarda-chuva. Deixei que a água fria molhasse o meu rosto, misturando-se com o suor, e lavando qualquer restinho de mágoa que ainda pudesse existir no meu coração de mãe. Ao entrar no quintal, vi que a porta da casa principal estava fechada por causa da chuva. Samantha tinha colocado uma cortina nova na janela da sala. Uma cortina vermelha e espalhafatosa que não combinava em nada com a simplicidade daquela casa azul clara. Sorri para mim mesma, sentindo o peso do celular no meu bolso. Eles achavam que tinham me encurralado no canto mais escuro do quintal, que a velha Jurema era apenas uma folha seca que eles podiam soprar para longe com qualquer vento de ameaça. Eles esqueceram que as raízes que eu plantei naquele chão eram profundas demais para serem arrancadas por mãos tão fracas e preguiçosas como as deles. Entrei na edícula, troquei de roupa e preparei uma caneca de chá de capim-limão bem quente para acalmar o estômago. Sentei-me na minha cadeira de vime, ouvindo o barulho da chuva forte batendo nas telhas de amianto. O tic-tac do relógio na parede já não parecia mais uma contagem regressiva para a minha derrota, mas sim o anúncio do tempo da colheita que estava prestes a chegar. Amanhã seria o dia em que o silêncio que guardei por tanto tempo se transformaria no grito de justiça que eles tanto mereciam ouvir. A sexta-feira amanheceu com aquele mormaço pesado que só quem é de Bangu conhece bem. O céu não tinha uma única nuvem. Era apenas um azul desbotado pelo calor que logo às 8 da manhã já fazia o suor escorrer pelo meio das minhas costas. O vento que soprava da direção da linha do trem parecia vir direto da boca de um forno aceso. Mas, curiosamente, eu não sentia calor. Minhas mãos, que costumavam latejar de dor por causa da artrose nos dias mais abafados, pareciam anestesiadas. Havia um frio esquisito e firme dentro do meu peito. Era a certeza de que o dia do juízo daquela casa tinha chegado. Vesti meu melhor vestido de algodão ramado, aquele com estampas de miosotes que eu guardava para ir à missa de domingo ou para receber alguma cliente mais importante nos tempos áureos dos bolos. Prendi meu cabelo branco com capricho, usando os grampos de metal que minha mãe me deu quando eu ainda era uma moça cheia de sonhos. Olhei-me no espelho do banheiro da edícula. A imagem que vi de volta não era a da velha cansada, humilhada e sem eira nem beira que o meu filho achava que tinha dobrado. No reflexo, vi a Jurema boleira. A mulher que sustentou um lar batendo massa na mão, que enfrentou noites de inverno e madrugadas de verão para garantir que nada faltasse naquele lote. Sentei-me na minha cadeira de vime perto da janela. O silêncio do quintal era quase ensurdecedor, interrompido apenas pelo barulho estridente das cigarras nas amendoeiras da rua. Eu sabia que a tempestade estava se armando. Por volta das 10h30, ouvi o barulho dos saltos da Samantha estalando no cimento do quintal. Ela caminhava com pressa, rindo alto de alguma coisa no celular. Logo em seguida, a voz do Valdir ecoou, grossa e autoritária, dando ordens para ela pegar umas caixas de papelão que estavam guardadas na garagem da frente. Eles não estavam apenas esperando o meio-dia para cobrar os R$ 300 que faltavam do aluguel abusivo, eles já estavam se preparando para a minha expulsão.
Eles queriam o meu quartinho para transformar em uma área de churrasco ou em um depósito de bugigangas, como Samantha já vinha cobiçando há meses. Às 11 horas em ponto, a sombra do Valdir cobriu a janela da minha cozinha. Ele bateu na porta de madeira com 3 toques secos e fortes, daqueles que a gente dá quando quer intimidar alguém. "Mãe!" chamou ele, com uma voz desprovida de qualquer afeto. "Meio-dia está chegando. A senhora conseguiu o restante do dinheiro ou vou ter que começar a tirar as suas coisas daqui? A Samantha já trouxe as caixas. Não quero escândalo no portão, então é melhor a senhora colaborar." Abri a porta devagar. O calor do quintal bateu no meu rosto, mas continuei firme. Samantha estava de pé logo atrás dele, com os braços cruzados sobre o peito, usando um óculos de sol espalhado na cabeça e um sorriso de canto de boca que transbordava deboche. Ela segurava 2 caixas de papelão vazias, daquelas de supermercado, com o logotipo de uma marca de sabão em pó. "Bom dia, Valdir. Bom dia, Samantha", disse eu, mantendo a voz calma, quase sussurrada, como o doutor Almir havia me instruído a fazer até o último segundo. "Poupe-nos do bom dia, dona Jurema." Samantha se intrometeu, dando um passo à frente e colocando as caixas no chão com um baque seco. "O tempo da senhora acabou. Conseguiram os R$ 300 ou não? Nós temos compromisso e não podemos passar o dia todo esperando as suas desculpas de doença. Se não tem o dinheiro, pegue as suas roupas. O Valdir já vai começar a carregar a sua cama para fora." Olhei bem nos olhos daquela moça. Depois, desviei o olhar para o meu filho, o menino que eu carreguei no colo, que limpei as feridas e que alimentei com o suor do meu trabalho. "Valdir, você tem certeza de que quer fazer isso com a sua mãe?" Perguntei, dando a ele a última chance de salvação que o meu coração de mãe ainda conseguia oferecer. "Você vai me colocar na rua por causa de R$ 300? Na casa que eu ergui com as minhas próprias mãos?" Valdir hesitou por um breve segundo. Vi seus olhos desviarem para o chão do quintal, mas a presença da Samantha ao seu lado parecia uma coleira invisível que o puxava de volta para a maldade. Ele estufou o peito, ajeitou a gola da sua camisa de marca e me encarou com uma frieza que me gelou a alma. "Eu já te disse, mãe. A lei é clara. O papel da casa está no meu nome, e quem não paga o aluguel não pode morar aqui, sem grana, sem teto. Eu avisei. A senhora teve a semana inteira para se virar. Agora chega de conversa fiada. Valdir, entra aí e pega a televisão dela", ordenou Samantha, apontando para o meu quartinho. Valdir deu um passo à frente, estendendo a mão para empurrar a porta da minha edícula. Mas, antes que ele pudesse tocar na madeira, o som estridente da campainha do portão da frente ecoou pelo quintal. Não era um toque comum. Era um toque insistente, forte, que fez os dois pararem imediatamente. "Quem deve ser uma hora dessas?" resmungou Samantha, irritada. "Deve ser algum vizinho fofoqueiro querendo atrapalhar. Vai lá ver, Valdir." "Não precisa ir, Valdir. O portão já está aberto." A voz forte e imponente do Dr. Almir ecoou pelo corredor lateral da casa. Nós 3 olhamos na direção do portão. O coração do meu filho pareceu falhar uma batida quando ele viu quem estava entrando. O Dr. Almir caminhava na frente, vestindo um terno cinza impecável que parecia desafiar o calor de Bangu. Ao lado dele, vinha uma mulher de meia idade, com uma postura extremamente séria, segurando uma pasta de couro preta e um calhamaço de papéis oficiais. Logo atrás, para o espanto completo do Valdir, vinham 2 policiais militares fardados, com as mãos apoiadas nos coldres, e os meus 4 vizinhos, o seu Jorge, o seu Nelson, o seu Hamilton e o seu Carlinhos. O quintal, que antes parecia o palco da minha humilhação, de repente se transformou em um tribunal sob o céu aberto da Zona Oeste. Samantha deu um passo atrás, o sorriso de deboche sumindo do rosto dela instantaneamente, como se tivesse sido apagado com uma esponja úmida. O óculos de sol que estava na sua cabeça escorregou um pouco, mas ela nem percebeu. "Mas o que é isso?" gaguejou Valdir, a voz perdendo toda aquela imponência de minutos atrás. "Dr. Almir? O que o senhor está fazendo aqui com a polícia? E vocês aí? O que estão fazendo no meu quintal? Saiam daqui! Isso é propriedade privada!" A mulher séria deu um passo à frente, ignorando o tom ríspido do Valdir. Ela abriu a pasta de couro
Retirou um documento com o brasão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e olhou diretamente para o meu filho. "O senhor é Valdir dos Santos?" perguntou ela, com uma voz fria e profissional que não dava margem para discussões. Sou eu. Por quê?" Ele respondeu, dando um passo atrás, quase esbarrando nas caixas de papelão que a Samantha tinha trazido. "Eu sou a oficial de justiça deste distrito. Estou aqui para cumprir um mandado de liminar de urgência expedido pelo excelentíssimo juiz da Vara de Família e do Idoso", disse ela, estendendo o documento na direção dele. "O senhor e sua esposa, Samantha dos Santos, estão sendo formalmente notificados e intimados." "Notificados de quê? Isso é um absurdo. A casa é minha. Eu tenho a escritura", gritou Valdir, com a voz subindo de tom, o desespero começando a transparecer nos seus olhos arregalados. Dr. Almir deu um passo à frente, ajeitando os óculos no nariz com uma calma que me deu um orgulho imenso de tê-lo como meu defensor. "A escritura que você obteve de forma fraudulenta, Valdir", disse o advogado, com uma voz pausada e firme que ecoou por todo o quintal. "Nós entramos com uma ação de anulação de ato jurídico por vício de consentimento, dolo e fraude patrimonial contra o idoso." O juiz analisou as provas robustas que apresentamos e, diante da gravidade dos fatos e do perigo iminente de dano à integridade da dona Jurema, concedeu uma tutela provisória de urgência de natureza cautelar. "Provas? Que provas? Essa velha gagá não tem prova de nada. Ela assinou porque quis", Samantha gritou, com o rosto vermelho de raiva, perdendo completamente a compostura de dondoca. "Vocês não podem entrar aqui assim." "Silêncio, senhora." Um dos policiais militares interveio, com a voz firme, dando um passo à frente. "A senhora respeite a oficial de justiça e o advogado, ou vai sair daqui algemada por desacato e obstrução de justiça." A Samantha murchou na hora. Ela olhou para o Valdir, que estava pálido como uma folha de papel de pão, com a boca entreaberta, olhando para os papéis que a oficial de justiça mantinha estendidos na sua direção. "Valdir", continuei eu, dando um passo à frente e saindo da soleira da edícula. A dor no meu joelho tinha sumido por completo. Sentia-me tão forte quanto no dia em que ajudei o seu Amaro a bater a primeira laje daquela casa. "Você achou que a sua mãe era uma velha boba, não é? Achou que, por eu ter o coração mole e confiar no meu próprio sangue, eu aceitaria ser jogada na rua como se fosse um móvel velho e quebrado. Mãe, o que você fez?" Ele sussurrou, a voz trêmula, os olhos cheios de um pânico que eu nunca tinha visto nele. "Eu não fiz nada além de buscar a justiça da terra, meu filho", respondi, com a voz firme e clara. "Você me cobrou o aluguel na casa que eu ergui com o suor de cada bolo que assei nesta vida. Você me humilhou, me disse que sem grana, sem teto, pois agora quem vai ouvir a verdade é você." Tirei o meu celularzinho de tela rachada do bolso do avental. Olhei para a tela por um segundo e apertei o botão para reproduzir o arquivo de áudio que eu tinha gravado na quarta-feira. O silêncio do quintal foi rompido pela própria voz do Valdir, nítida, alta e carregada de uma crueldade assustadora. "Mãe, eu já não te avisei? A senhora está achando que eu estou brincando? Eu já disse e vou repetir pela última vez. Sem grana, sem teto. Se os R$ 300 não estiverem na minha mão até sexta-feira ao meio-dia, eu mesmo vou pegar aquelas suas panelas velhas, aquela sua samambaia e aquela sua cama e vou botar tudo na calçada. A senhora que vá chorar na porta da igreja ou que vá morar em um abrigo de velhos." Logo em seguida, a voz anasalada e venenosa da Samantha preencheu o ambiente. "Agora o papel está no nome do Valdir. A lei diz que o dono é quem tem o nome na escritura. Então, ou a senhora arruma os R$ 300 até sexta, ou pode ir procurando um banco de praça para dormir." À medida que o áudio tocava, vi as reações de todos os presentes. O seu Jorge e o seu Nelson balançavam a cabeça com profunda indignação. Os policiais militares trocaram olhares sérios, cruzando os braços com desaprovação evidente. A oficial de justiça anotava tudo em sua prancheta, com uma expressão de absoluto desprezo pelos dois. Valdir parecia que ia desmaiar. O suor que escorria pelo rosto dele agora não era de calor. Era o suor frio do pavor. Ele olhou para a Samantha, mas ela estava com os olhos fixos no chão.
a arrogância completamente esmagada pelas próprias palavras gravadas que agora ecoavam no quintal. Essa gravação, juntamente com o recibo de pagamento de R$ 200 que você assinou do próprio punho, Valdir, e as declarações públicas desses 4 moradores tradicionais do bairro, disse o Dr. Almir, apontando para o seu Jorge, o seu Nelson, o seu Hamilton e o seu Carlinhos, provam que vocês cometeram violência patrimonial, psicológica e extorsão contra uma pessoa idosa, protegida por lei federal. O advogado deu um passo mais perto do meu filho, olhando-o de cima para baixo com a autoridade de quem conhece o peso da justiça. Diante disso, o juiz determinou 3 medidas imediatas. Continuou o Dr. Almir, estendendo a mão para ler o mandado. Primeira, a suspensão imediata dos efeitos da escritura de compra e venda que você obteve por fraude, devolvendo a posse provisória de todo o imóvel à dona Jurema. Segunda, a proibição de que vocês cheguem a menos de 100 metros dela ou da edícula, sob pena de prisão preventiva imediata por descumprimento de medida protetiva de urgência. Ele fez uma pausa dramática, olhando para a Samantha, que agora tremia de verdade. E terceira, o doutor. Almir sorriu, um sorriso que continha toda a força da lei que ele tanto defendia. A desocupação imediata da casa principal por parte de vocês. O juiz concedeu o prazo de 24 horas para que vocês retirem os seus pertences pessoais. Caso contrário, a desocupação será feita por força policial, com ordem de arrombamento e uso de força se necessário. Aquelas palavras caíram sobre o quintal como um raio em dia de tempestade. "O quê?" Samantha deu um grito agudo, a voz saindo como um guincho de desespero. "Desocupação imediata? A gente vai ter que sair da casa? Para onde nós vamos?" "Nós não temos para onde ir, Valdir. Faz alguma coisa." Ela agarrou o braço do meu filho, sacudindo-o com força, mas Valdir parecia uma estátua de sal. Toda a soberba, toda a autoridade de cobrador implacável que ele tinha demonstrado durante meses tinha evaporado. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, dando um passo trêmulo na minha direção, com as mãos estendidas como se estivesse implorando por clemência. "Mãe, por favor." Ele gaguejou, com a voz embargada, chorando como o menino que ralava o joelho na rua. "A senhora não pode fazer isso comigo. Eu sou seu filho. Onde é que a gente vai morar? A gente não tem dinheiro para alugar outra casa assim, de uma hora para outra. Por favor, mãe, cancela isso. Eu te devolvo a edícula, não te cobro mais nada. Eu juro." Olhei para o meu filho. Senti uma pontada de dor no fundo do meu coração de mãe, porque nenhuma mãe gosta de ver o próprio filho humilhado e desesperado. Mas lembrei-me das noites em claro que passei chorando de dor no joelho, sem dinheiro para o remédio, porque tinha que pagar o aluguel da minha própria casa. Lembrei-me do prato de comida que ficou mais vazio, do medo constante de ser jogada na sarjeta e da frieza com que ele me disse, ou paga ou racha. A Jurema, que aceitava tudo em silêncio, tinha morrido na tarde em que ele me tomou as últimas notas de R$ 100 com um puxão brusco. "Valdir", eu disse, com a voz mais firme e calma que já tive em toda a minha vida. "Quem planta vento, colhe tempestade. Você me disse que a lei era clara e que quem não tem dinheiro não tem teto. Pois agora a lei se mostrou clara para você também. Eu te dei a vida, te dei educação, te dei um teto e te dei todo o amor que uma mãe solo poderia dar. E você me devolveu com ganância, desprezo e humilhação." Dei um passo à frente, ficando a poucos centímetros dele. Samantha me olhava com pavor, como se eu fosse um gigante prestes a esmagá-la. "Esta casa foi erguida com o suor de 1000 bolos assados na madrugada", continuei, apontando para as paredes azuis claras da casa principal. "Cada tijolo daqui tem o cheiro da minha baunilha e o esforço do meu trabalho. Você não ajudou a levantar uma única parede. Você mal sabe usar uma chave de fenda e achou que podia se apropriar da minha história sob a mentira de que estava cuidando de mim." Olhei para a oficial de justiça e para os policiais militares. "Podem assinar os papéis, minha senhora", disse eu para a oficial. "Eu quero que a lei seja cumprida tim-tim por tim-tim." A oficial de justiça estendeu a prancheta para o Valdir.
Com as mãos trêmulas e o rosto banhado em lágrimas de pura vergonha, ele pegou a caneta e assinou a notificação. Samantha assinou logo em seguida, chorando alto, com os ombros caídos e o nariz empenado, agora apontado diretamente para o chão de cimento quente do quintal. O senhor e sua esposa têm até amanhã, às 11 horas da manhã, para retirar todos os seus pertences da casa principal. A oficial de justiça declarou, pegando a prancheta de volta e guardando-a na pasta de couro preta. Se até esse horário vocês não tiverem desocupado o imóvel, nós retornaremos com reforço policial para efetuar o despejo compulsório. E o senhor está proibido de se aproximar ou de dirigir a palavra à sua mãe a partir deste momento, sob pena de prisão em flagrante. Estamos entendidos? Valdir apenas balançou a cabeça de forma afirmativa, sem conseguir dizer uma única palavra. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ele se virou devagar e caminhou em direção à casa principal, com os passos arrastados de quem acabara de perder tudo. Samantha o seguiu, chorando de forma histérica, arrastando as caixas de papelão vazias que ela mesma tinha trazido para embalar as minhas coisas. Eles entraram e bateram a porta de alumínio, mas o som não tinha mais aquela força de antes. Era o som da derrota completa. O seu Jorge, o seu Nelson, o seu Hamilton e o seu Carlinhos se aproximaram de mim. O seu Jorge colocou a mão no meu ombro com um carinho de irmão. Você foi gigante, Jurema, disse ele, com os olhos marejados. O Amaro, onde quer que ele esteja, deve estar orgulhoso da mulher que ele ajudou a levantar essa casa. Você mostrou para esse moleque o valor do trabalho honesto. Obrigada, meus amigos, respondi, sentindo o nó na minha garganta finalmente se desatar, mas desta vez era um nó de alívio e de vitória. Se não fossem vocês e o Dr. Almir, eu não sei o que seria de mim. Nós apenas fizemos o que era justo, Jurema, disse o Dr. Almir, guardando a sua pasta azul e me dando um sorriso caloroso. A justiça da terra pode tardar um pouco pelas burocracias dos homens, mas quando ela vem fundamentada na verdade e no respeito, ninguém consegue parar. Agora descanse. Amanhã de manhã eu estarei aqui novamente para garantir que eles saiam sem levar nada que pertença a você. Despedi-me de todos com um abraço apertado. Os policiais militares e a oficial de justiça se retiraram, e os meus vizinhos voltaram para a rua de trás, conversando em tom baixo sobre o acontecimento que certamente viraria lenda em Bangu pelos próximos 30 anos. Fiquei sozinha no quintal. O sol do meio-dia agora castigava o chão com toda a sua força, mas eu não me importava. Caminhei devagar até a varanda da casa principal, aquela que eu mesma ajudei a pintar de azul clara. Sentei-me no primeiro degrau da escada de cimento, sentindo o calor da pedra passar para o meu corpo. Olhei para as minhas mãos calejadas, com os nós da artrose bem visíveis sob a pele enrugada. Elas eram as mãos de uma vencedora. Aquela casa era o meu império de um único forno, a prova viva de que a dignidade de uma mulher trabalhadora não tem preço e não se curva diante de nenhuma ganância. Eles achavam que tinham me deixado sem grana e sem teto, mas esqueceram que quem bate massa na mão conhece a força do próprio prumo e sabe exatamente como reconstruir o que é seu por direito. A noite de quinta-feira foi a mais longa da minha vida. Quase não preguei o olho, ouvindo o barulho dos passos pesados do meu filho e o choro arrastado da Samantha na casa da frente. Eles passaram a madrugada inteira batendo portas, arrastando móveis e jogando roupas dentro de sacolas plásticas. Cada baque que ecoava no quintal parecia uma batida no meu próprio peito. Eu sentia uma mistura esquisita de tristeza e alívio. Nenhuma mãe cria um filho para vê-lo sair de casa debaixo de ordem judicial. Mas há momentos na vida em que a gente precisa deixar a fraqueza de lado para não ser esmagada. Quem poupa o lobo condena as ovelhas, e eu já tinha sido ovelha por tempo demais nas mãos daqueles dois. Quando os primeiros raios de sol começaram a rasgar o céu de Bangu, o calor já subia do chão como uma fumaça invisível. Levantei-me, lavei o rosto na pia de louça da edícula e preparei uma garrafa de café bem forte. Não pus açúcar. Queria sentir aquele amargor quente para me manter desperta, atenta a cada detalhe do dia que mudaria a minha história para sempre. Às 10 horas da manhã, o portão de ferro da frente rangeu.
Olhei pela fresta da janela e vi o Dr. Almir entrando no quintal. Ele não estava sozinho. Vinha acompanhado da oficial de justiça, aquela mesma senhora séria do dia anterior, e dos meus 4 fiéis amigos da padaria, o seu Jorge, o seu Nelson, o seu Hamilton e o seu Carlinhos. Atrás deles, parado na calçada, um carro da polícia militar dava o tom de que a lei não estava ali para brincadeira. Saí para a varanda da edícula, segurando a minha caneca de ágata azul com as 2 mãos. Meu joelho esquerdo ainda dava umas fisgadas, mas parecia que a força que vinha do meu peito empurrava qualquer dor para escanteio. "Bom dia, dona Jurema", disse o Dr. Almir, tirando o chapéu de feltro cinza e me dando um aceno respeitoso. "Como passou a noite?" "Firme, Dr. Almir. Como uma rocha de Bangu", respondi, forçando um sorriso que brotava do fundo da minha alma. A oficial de justiça adiantou-se e bateu na porta de alumínio da casa principal. O som ecoou pelo quintal silencioso. Demorou alguns minutos até que a chave virasse na fechadura. Quando a porta se abriu, Valdir apareceu. Ele usava a mesma bermuda do dia anterior, mas a pose de homem poderoso tinha sumido por completo. Seus olhos estavam vermelhos, as olheiras eram profundas e o cabelo estava todo desgrenhado. Atrás dele, Samantha segurava uma sacola de lixo preta cheia de sapatos, com o rosto inchado de tanto chorar. Ela não tinha mais aquela maquiagem pesada, nem o olhar de superioridade. Parecia uma menina assustada que tinha acabado de ser pega fazendo travessura. "O prazo terminou", declarou a oficial de justiça, olhando para o relógio de pulso. "Vocês conseguiram retirar todos os pertences pessoais?" Valdir olhou para mim. Foi um olhar demorado, cheio de uma mágoa que ele mesmo tinha plantado, mas também de uma vergonha que quase o impedia de sustentar o meu contato visual. Ele engoliu em seco e balançou a cabeça. "Sim, o que é nosso já está nas sacolas e nas malas que estão na sala. O resto fica aí", disse ele, com a voz tão baixa que quase foi abafada pelo barulho do trem que passava ao longe, na linha férrea do bairro. "Nós vamos revistar a casa antes de vocês saírem." O Dr. Almir interveio, com a firmeza de quem sabe que a precaução é a mãe da segurança. "Queremos garantir que nenhum bem de propriedade exclusiva da dona Jurema seja retirado indevidamente. Principalmente os utensílios de cozinha e as recordações de família." Samantha deu um suspiro alto, mas não disse uma única palavra. Ela sabia que se abrisse a boca para reclamar, os policiais que aguardavam no portão não pensariam 2 vezes antes de agir. Acompanhei o Dr. Almir e a oficial de justiça para dentro da casa principal. Ao cruzar aquela soleira, meu coração deu um solavanco. Fazia quase 2 anos que eu não entrava ali. O cheiro de Samantha, um perfume doce e enjoativo misturado com cheiro de desinfetante barato, dominava as salas. Mas, por baixo daquela camada de estranheza, eu ainda conseguia ver a alma da minha casa. Ali estavam as paredes que ajudei a rebocar, os azulejos da cozinha que escolhi um a um no depósito do Barbosão, e o piso de cerâmica clara que passei tantas tardes encerando de joelhos para ver brilhar. As malas e as sacolas pretas de lixo estavam amontoadas perto da porta de entrada. Dr. Almir, com muita educação, pediu que Valdir abrisse cada uma delas. Samantha virou o rosto bufando, enquanto o meu filho abria os zíperes com as mãos trêmulas. Não havia nada meu ali. Eram apenas as roupas deles, os sapatos caros da Samantha, os perfumes importados e os aparelhos eletrônicos que eles compraram enquanto me cobravam R$ 500 de aluguel por um quartinho de fundos. Quando chegamos à cozinha, meu coração quase parou. Em cima da mesa de jantar, aquela que comprei com o dinheiro do meu primeiro bolo de casamento de 3 andares, estavam as minhas panelas de cobre. Elas estavam limpas, mas pareciam abandonadas, como se estivessem esperando pela volta da dona. Minhas assadeiras de alumínio batido, aquelas que usei para assar milhares de pães de ló e bolos de milho, estavam empilhadas no canto da pia. Samantha tinha tentado colocar 2 das minhas colheres de pau antigas dentro de uma sacola, mas o seu Jorge, que observava tudo da porta da cozinha, apontou o dedo imediatamente. "Aquilo ali é da Jurema, rapaz", disse o seu Jorge, com a voz firme. Eu me lembro muito bem de quando o marido dela comprou esse jogo de colheres na feira de Campo Grande. Devolve isso para o lugar.
Valdir, sem graça, pegou as colheres da mão da esposa e as colocou sobre a pia. Desculpa, mãe. Foi engano, balbuciou ele, sem olhar nos meus olhos. Eu não respondi. Apenas peguei uma das colheres de pau na mão, sentindo a textura da madeira gasta pelo uso, e passei o polegar sobre ela. Aquela colher era a extensão do meu próprio braço. Quantas madrugadas passei batendo glacê real com ela. Quantas caldas de açúcar vigiei usando aquela madeira para ver o ponto. Ela pertencia àquela cozinha, e aquela cozinha pertencia a mim. Depois de quase 1 hora de vistoria, a oficial de justiça assinou os papéis e entregou a via de notificação ao Valdir. A desocupação está concluída, declarou ela. O senhor e sua esposa devem se retirar do imóvel agora. Lembro que qualquer tentativa de aproximação ou de retorno a esta propriedade sem autorização judicial resultará em prisão imediata. Valdir pegou 2 malas grandes nas mãos. Samantha pegou as sacolas de lixo pretas, arrastando-as pelo chão, como se estivesse carregando o peso da sua própria derrota. Eles caminharam em direção ao portão da frente. Os vizinhos da rua, que tinham começado a se aglomerar na calçada ao verem a viatura da polícia, observavam a cena em um silêncio respeitoso. Não havia gritos de zombaria, mas havia o peso do julgamento de toda uma comunidade que me conhecia desde que o asfalto de Bangu ainda era barro. No subúrbio, a reputação de uma pessoa é o seu maior patrimônio. Valdir e Samantha estavam saindo dali sem nada além de suas sacolas plásticas e da vergonha de terem tentado passar a perna na própria mãe. No portão, Valdir parou por um segundo. Ele se virou para trás, olhou para a fachada azul clara da casa e depois para mim, que estava de pé na varanda com a minha pasta azul de documentos debaixo do armário. "A senhora vai me perdoar um dia, mãe?" perguntou ele, com as lágrimas finalmente rolando pelo seu rosto cansado. Olhei para o meu filho. O amor de mãe não morre, mas ele se transforma para proteger a gente do abismo. Eu não sentia ódio dele, mas sentia uma profunda tristeza pela escolha que ele tinha feito. "O perdão é de Deus, Valdir", respondi, mantendo a voz firme, embora meu peito doesse como se estivesse sendo apertado por uma mão de ferro. "Eu só espero que a vida te ensine o que eu não consegui te ensinar com o meu excesso de mimo. A casa está de pé porque foi construída com trabalho honesto. Aprenda a trabalhar, meu filho. Aprenda a respeitar quem te deu a vida. Só assim você vai conseguir ser um homem de verdade." Ele não disse mais nada. Baixou a cabeça, passou pelo portão e seguiu a Samantha, que já caminhava apressada em direção à estação de trem, sem olhar para trás. Os dois sumiram na curva da rua, carregando o fardo da sua própria ganância. Quando o portão de ferro se fechou com um estalo seco, o silêncio voltou a reinar no quintal. Mas não era o silêncio de medo ou de solidão que me acompanhou nos últimos meses. Era o silêncio da paz recuperada. Seu Jorge, seu Nelson, seu Hamilton e seu Carlinhos entraram no quintal e me cercaram. Dr. Almir veio logo em seguida, com um sorriso de missão cumprida estampado no rosto. "Acabou, Jurema", disse o Dr. Almir, entregando-me a chave da porta da frente da casa principal. "A casa é sua. A posse é sua, e a escritura provisória de usufruto vitalício já está registrada. Ninguém mais pode encostar a mão no que é seu por direito de suor e sangue." Peguei a chave de metal dourado na minha mão. Ela parecia fria, mas à medida que eu a apertava contra a palma, ela foi esquentando. Olhei para aqueles homens de bem que estavam ao meu lado. Homens que trabalharam a vida inteira, que sabiam o valor de cada tijolo e que não toleravam a injustiça contra uma mãe. "Eu não tenho como agradecer a vocês", disse eu, sentindo as lágrimas quentes finalmente escorrerem pelo meu rosto. Mas aquelas não eram lágrimas de fraqueza. Eram lágrimas de vitória. Se não fossem os amigos de verdade, eu estaria na calçada hoje. "Jurema, quem avisa amigo é, e nós sempre soubemos da sua força", disse o seu Nelson, ajeitando o chapéu de palha na cabeça. "Nós só fizemos o que qualquer morador de bem deste bairro faria. Você alimentou metade desta rua com os seus bolos por mais de 30 anos. Agora era a nossa vez de garantir que você continuasse no seu palácio." "E para comemorar, dona Jurema", disse o seu Carlinhos, com um brilho divertido nos olhos, "eu acho que essa cozinha azul clara merece estrear com um bolo daqueles seus bem recheados. O que a senhora acha?" Eu ri,
limpando as lágrimas com a ponta do meu avental de algodão. Podem ter certeza de que o forno vai acender hoje mesmo, meus amigos. Mas antes, eu preciso fazer uma limpeza nesta casa. Preciso tirar esse cheiro de falsidade que ficou espalhado pelos cantos. Eles se despediram com abraços apertados e promessas de voltar no final da tarde para comer um pedaço de bolo com café fresco. Dr. Almir também se retirou, prometendo acompanhar o andamento do processo judicial até a sentença final de anulação da escritura por completo, mas garantindo que o mais difícil já tinha passado. Fiquei sozinha na minha casa principal. Entrei na sala e abri todas as janelas de madeira de par em par. O vento quente de Bangu entrou com força, agitando as cortinas vermelhas e espalhafatosas que Samantha tinha colocado. A primeira coisa que fiz foi arrancar aquelas cortinas e jogá-las em um canto para serem lavadas ou doadas. Eu queria que o sol entrasse, que a luz limpasse cada canto que tinha sido contaminado pela inveja e pela soberba. Fui até a edícula dos fundos e comecei a trazer as minhas coisas de volta. Minha televisão antiga com a toalha de crochê branca, a minha samambaia chorona que eu regava com tanto carinho e as minhas colchas de retalhos feitas à mão. Mas o objeto mais importante que carreguei de volta foi a minha lata de biscoitos azul. Coloquei-a no centro da mesa de jantar da casa principal como um troféu de guerra. Passei o restante do dia limpando a casa. Lavei o chão com água, sal grosso e folhas de alfazema para purificar o ambiente. Esfreguei cada azulejo da cozinha até que eles brilhassem como novos. Minhas costas doíam. Meu joelho esquerdo reclamava a cada movimento. Mas aquela dor era diferente. Era a dor do esforço que traz recompensa. A mesma dor que eu sentia quando passava as madrugadas assando bolos para garantir o futuro do meu filho. No final da tarde, com a casa já cheirando a pinho e a limpeza, decidi que era o momento de acender o forno. Peguei a minha caderneta de receitas manchada de óleo, aquela que guardei na lata de metal por tantos anos. Abri na página do bolo de milho cremoso, aquele que o seu Jorge tanto gostava. Bati a massa na mão, com a minha colher de pau antiga, sentindo a textura da farinha, do leite de coco e do açúcar se misturando sob a força do meu braço. À medida que eu batia a massa, senti que estava batendo também a minha própria história, endireitando o prumo da minha vida que tinha sido entortado pela ingratidão do meu próprio sangue. Coloquei o bolo no forno quente. Não demorou muito para que o aroma doce e reconfortante da baunilha e do milho assado começasse a escapar pelas janelas da cozinha e a se espalhar pelo quintal, invadindo a calçada e a rua. Aquele cheiro era o meu anúncio para Bangu de que a Jurema Boleira estava de volta ao seu trono. Por volta das 5 horas da tarde, o portão de ferro se abriu novamente, mas desta vez não havia policiais, oficiais de justiça ou ameaças. Era o seu Jorge, o seu Nelson, o seu Hamilton e o seu Carlinhos, acompanhados de suas esposas e de algumas vizinhas da rua que tinham vindo me dar as boas-vindas de volta à minha própria casa. Sentei-os todos ao redor da grande mesa de jantar. Coloquei o bolo de milho fumegante no centro, acompanhado de uma garrafa térmica de café fresco e de um prato de queijo coalho que o seu Hamilton tinha trazido da feira. Dona Jurema, essa casa voltou a ter o cheiro que sempre teve, disse a Dona Clarice, esposa do seu Jorge, segurando a minha mão com carinho. O cheiro da sua bondade e do seu trabalho. É verdade, Clarice, respondi, olhando para cada um daqueles rostos amigos. Deus escreve certo por linhas tortas. Eu precisei passar por essa humilhação para lembrar de quem eu sou de verdade. Eu achei que por estar velha e com as articulações gastas, eu tinha que aceitar o que os outros decidissem por mim. Mas a verdade é que o que é do homem, o bicho não come, e a força que me fez erguer esta casa ainda está bem viva dentro de mim. Nós passamos o final da tarde conversando, rindo e comendo o bolo de milho cremoso que parecia ter ficado mais gostoso do que nunca. O tic-tac do relógio de parede, aquele que pertenceu à minha mãe e que agora estava pendurado no lugar de destaque na sala principal, parecia acompanhar o compasso de uma melodia feliz. Nas semanas que se seguiram, a minha vida tomou um rumo que eu jamais poderia imaginar. Eu não tinha mais a saúde necessária para aceitar grandes encomendas de bolos de casamento ou de batizado de 3 andares, como fazia antigamente.
Minhas mãos já não aguentavam o rojão de passar noites inteiras batendo massa na mão. Mas eu não conseguia ficar parada. Aposentada sim, mas inativa nunca. Decidi que o meu palácio azul claro seria um lugar de partilha. Com a ajuda do seu Jorge, que colocou um cartaz na porta da padaria, comecei a dar aulas de culinária e confeitaria para as mulheres mais jovens do bairro na minha grande cozinha. Chamei o projeto de As Meninas da Jurema. Todas as quartas e sábados à tarde, a minha cozinha se enchia de risos, de cheiro de calda de açúcar e de jovens que queriam aprender a fazer o meu famoso bolo de nozes, o doce de leite caseiro de 4 horas de apuração e o glacê de mármore que resistia ao calor de 40 graus de Bangu sem derreter. Eu ensinava as receitas, mas também ensinava a elas o valor da independência e do trabalho honesto. Não dependam de ninguém para ter o seu próprio chão, minhas filhas. Eu dizia a elas, enquanto observava uma jovem bater a massa com a minha colher de pau antiga. O trabalho de uma mulher é a sua maior armadura neste mundo. Erguer o seu próprio teto com o seu próprio suor é a garantia de que ninguém, absolutamente ninguém, vai poder te dizer onde é o seu lugar na velhice. Ver aquelas meninas aprendendo o meu ofício, guardando as minhas receitas em suas próprias cadernetas e saindo da minha casa com os olhos brilhando de esperança, era o meu verdadeiro legado. Eu não estava apenas recuperando a minha dignidade, estava multiplicando-a na vida de outras mulheres que, assim como eu, precisavam de uma oportunidade para vencer na vida. Quanto ao Valdir, eu soube por terceiros que ele e a Samantha tinham alugado um quartinho pequeno e abafado perto do Morro do Rolas, em Campo Grande. O dinheiro que eles tinham guardado não foi suficiente para manter o padrão de vida que eles ostentavam na minha casa. Soube que a Samantha tinha começado a trabalhar como caixa de supermercado e que o Valdir estava fazendo bicos de entregador de aplicativo para conseguir pagar o aluguel do pequeno quarto. Às vezes, quando o mormaço de Bangu aperta e o silêncio da noite cai sobre a linha do trem, meu coração de mãe ainda aperta de saudade e de preocupação pelo meu filho. Eu rezo por ele todas as noites, pedindo a Deus que guie os seus passos e que cure a sua mente da ganância que quase o destruiu. Mas eu sei que o melhor remédio para ele foi a lição de realidade que a vida lhe deu. Mãe que não educa com limites, acaba vendo a justiça educar com rigor, e eu fiz o que precisava ser feito para salvar a mim mesma e, quem sabe, salvar a alma do meu filho no futuro. Se um dia ele aprender o valor do trabalho honesto e do respeito à mãe que lhe deu a vida, o portão azul clara estará destrancado para ele entrar como filho, mas nunca mais como dono do que ele não construiu. Hoje, aos 69 anos de idade, eu sento na minha cadeira de vime na varanda da frente da minha casa azul clara todas as tardes. Olho para as amendoeiras da rua que começam a perder as folhas com a chegada do outono. Sinto o vento quente que sopra da linha ferroviária e respiro fundo o ar de Bangu. Minhas mãos continuam cheias de nós por causa da artrose. Minhas costas ainda reclamam do esforço do dia, mas a minha alma está mais leve do que uma pluma. Eu sou a Jurema Boleira, a mulher que ergueu um império de um único forno, que defendeu a sua história com a força da verdade e que mostrou ao mundo que quem bate massa na mão não se curva para a ingratidão de ninguém. Olho para o meu quintal limpo, para a minha samambaia chorona que balança suavemente com o vento da tarde e sinto uma profunda gratidão por cada tijolo que carreguei na cabeça com o pano torcido para não machucar o couro cabeludo. Cada um deles valeu a pena, porque hoje eles sustentam o teto da minha liberdade e a dignidade que ninguém jamais conseguirá me tirar.